Muito bem, gostaria de chamar o Leonardo Amaral aqui para frente. Nós vamos continuar hoje, meus irmãos, a nossa série de exposição ao livro de Daniel. Nós estamos numa série chamada Daniel, um profeta em 3 tempos. E nós já estudamos 3 capítulos nos últimos 3 domingos, e nesse domingo em específico estudaremos o capítulo 4, do versículo 1 a 37 de Daniel. E para isso eu convido você que abra a sua Bíblia. Daniel, capítulo 4, versículos de 1 a 37. Como a nossa leitura será longa, eu convido os irmãos que prestem bastante atenção e acompanhem comigo. O texto sagrado diz: o rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas de Deus, o Altíssimo tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto, ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e eu lhes contei o sonho. Mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses, e lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos, quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore, no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco, com as raízes, deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra junto com os animais. Que o coração dele seja mudado para que não seja mais coração humano e lhe seja dado o coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes. E esta ordem é por mandato dos santos. Para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Esse foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o Espírito dos santos deuses. Verso 19, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo. Por algum tempo seus pensamentos o perturbavam.
Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o seu sonho e a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as árvores do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante, ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu senhor, o rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, o rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Quanto ao que me foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados praticando a justiça e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anunciarão o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim com os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias e as unhas como garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer, com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez nós rogamos pelo seu favor essa manhã. Pedimos que o Senhor
veja o coração de cada um de nós e se lembre que não há em nós nada belo, bom ou agradável. Tudo o que nós temos é fome, e fome do belo, do bom e do agradável. Fome do Senhor e da sua vontade, Deus. Desnuda a sua revelação e a sua verdade diante de nós essa manhã. Tende misericórdia particularmente de mim, Senhor. Instrua o seu povo, que seja o Senhor a falar e não eu. E que a glória seja redundada ao Senhor e a nenhum homem. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, ele se passa 20 anos após o capítulo 3 do livro de Daniel. Como nós ouvimos na semana passada, retrasada e assim por diante, a história de Daniel é uma história contada dentro do exílio babilônico. Uma história que começa com o advento do Império Babilônico no Antigo Oriente Próximo, dominando todos os povos circunvizinhos. Um governo poderoso que se estendia de canto a canto e que tem seu início descrito na primeira página do livro de Daniel. Não necessariamente a introdução do governo se deu ali, mas os primórdios do Império Babilônico se deu no capítulo 1, e nós ouvimos que a história se dá com o rei Nabucodonosor, o grande rei sobre toda a terra, governando e anexando novos territórios. Um deles, é o principal do texto de Daniel, é o próprio território de Jerusalém, que foi não só sitiado, mas também desposado pelo próprio rei Nabucodonosor. Ele pega consigo não só o patrimônio do povo de Israel, mas também sua população. E dentre eles, atribui nome a 3 jovens, e um específico a mais, que é Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego fazem parte agora da corte do rei, junto com Daniel. E não só fazem parte, mas são infiltrados de uma conspiração divina dentro do Império Babilônico para a própria bênção da Babilônia, até que se finde o momento do exílio. O que vemos é que o rei passa por alguns momentos em que ele precisa do auxílio divino e não de homens, de feiticeiros, magos ou adivinhos. E o único que pode interpretar seu sonho, exposto no capítulo 2, é Daniel, chamado Beltesazar. Daniel, então, interpreta o sonho do rei e ele informa que aquela grande estátua, que tinha como cabeça uma cabeça de ouro, era o Império da Babilônia. E que as outras partes subsequentes da estátua eram também outros reinos e impérios que governariam posteriores à Babilônia por toda a terra. No capítulo 3, nós vemos, então, uma sátira do que seria a cabeça de ouro da estátua sendo feita e levantada pelo próprio rei Nabucodonosor para adoração dele mesmo em todo o estado, em todo o território da Babilônia. Alguns se recusam a adorá-lo e, por consequência disso, sua fornalha se esquenta 7 vezes mais do que o usual. Esse era o modus operandi do rei sobre toda a terra, Nabucodonosor. O que Sadraque, Mesaque e Abidnego fazem, então, é dar novamente testemunho desse Deus Altíssimo. E esse Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Mas, se não fosse o bastante, nós não vemos evidência suficiente para acreditar que a postura tirânica, orgulhosa e prepotente do imperador Nabucodonosor foi modificada pelo testemunho do povo de Deus diante da sua corte. O que acontece então no versículo 1, se vocês acompanharem comigo, é que o texto se inicia com uma narração em terceira pessoa do próprio rei Nabucodonosor. Isso é curioso porque o livro é o livro de Daniel. Mas no capítulo 4, inclusive a última aparição de Nabucodonosor na história e no livro de Daniel, quem narra a história é o próprio rei.
E o rei narra de modo a se comunicar com todos os povos da terra. Era tradição babilônica que os reis se entendessem e se autoproclamassem os reis sobre toda a terra. Eles eram, de fato, o rei sobre todo o período conhecido e sobre o principal território do Antigo Oriente Próximo. O governo do rei da Babilônia se estendia do Golfo Pérsico até o Mar Mediterrâneo e do Egito, no sul, até o Irã, no norte. Era um reino poderosíssimo. E por isso ele faz uma proclamação. E os 3 primeiros versículos são uma proclamação, algo redigido pelo próprio Nabucodonosor, e que era costume de ser divulgado e às vezes copiado e distribuído para que as pessoas entendessem e soubessem do que se trata aquilo que tanto preocupou o rei a ponto dele redigir uma proclamação. Os 3 primeiros versículos dizem: o rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam toda a terra. Verso 2. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas de Deus, que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. A expressão Altíssimo aqui remonta o capítulo 2, verso 27 de Daniel, onde os sábios e adivinhos não conseguiram interpretar o sonho do rei e adivinhar qual era o sonho do rei. E Daniel, então, aparece apresentando um Deus que é Deus dos céus e que pode fazer o que os homens não podem fazer. Nabucodonosor está introduzindo o capítulo 4, apresentando algo que, para qualquer leitor atento, deveria ser motivo de espanto. Ele introduz o capítulo informando que Deus era o Deus Altíssimo, o Rei soberano, em que seu governo se estendia de gerações em gerações. As expressões sinais e maravilhas que ele afirma que viu Deus fazendo são curiosas, porque nos lembram, e para um israelita que lesse esse texto, sem sombra de dúvida, ele se remeteria imediatamente ao período do exílio, o período do êxodo, em que o povo viu sinais e viu maravilhas, e Deus fazendo sinais e maravilhas com a finalidade de libertar seu povo do governo de um tirano. O Nabucodonosor vai expor a partir do verso 4 para nós, então, o que significa essa história dele começar o capítulo 4 com 3 versículos de proclamação em elogio e glória a Deus. É como se a gente estivesse agora assistindo o filme no final para depois voltar para o começo. Sabe esse artifício literário? É exatamente isso que Nabucodonosor está fazendo. E, a partir do verso 4, ele diz: eu, Nabucodonosor, novamente, narração na terceira pessoa. Isso é importante destacar porque, ainda que seja Daniel quem tem escrito o livro de Daniel, provavelmente o capítulo 4, Daniel, que estava próximo do rei Nabucodonosor e que foi parte desse processo de testemunho e proclamação do próprio rei acerca da glória de Deus, Daniel, bem provavelmente, ele utilizou dos testemunhos e decretos do rei para redigir e para compor e compilar o livro de Daniel, o que não impede a autoridade do escrito, já que a autoridade canônica é por inspiração divina, e não necessariamente por redação. Fato é que, no versículo 4, o texto diz: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Duas expressões importantes e que imediatamente entrarão em destaque com outras duas expressões. Ele afirma que estava feliz em sua casa e tranquilo no seu palácio. O ponto aqui é que o rei Nabucodonosor, no capítulo 4, chegou no seu auge, no auge do seu império. Ele, depois de 20 anos, conseguiu anexar todos os territórios que queria, ele conseguiu saquear boa parte das cidades mais perigosas e seus principais inimigos, Egito, Tiro, Israel, em volta do seu governo, e então ele poderia descansar. E era o que o texto diz que aconteceu. Em sua casa ele estava feliz, em seu palácio ele estava tranquilo. Mas o verso 5 nos diz: tive um sonho que me espantou. A mudança é abrupta.
de feliz para um estado de espanto. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. O artifício literário aqui é justamente para mostrar para nós o quão pego de surpresa aquele rei, em sua pompa e majestade, foi quando algo que fugia do seu domínio e controle apareceu em sonho. E nos versos seguintes, ele diz, no verso 6, ele diz que ele então emitiu um decreto. Seu espanto foi tamanho que ele solicitou a presença de todos os sábios e adivinhos para então interpretar novamente agora um segundo sonho. A interpretação do sonho foi interpretada, mas não foi interpretada por nenhum dos adivinhos, sábios e feiticeiros da Babilônia, mas foi interpretada por alguém a quem o rei já conhecia e chamava pelo nome de Beltesazar, aquele que possui o espírito dos deuses. Essa expressão espírito dos deuses, ela aparece também em Gênesis, quando José do Egito, ele é pelo faraó atribuída essa característica. Ele que interpretou o meu sonho tem o Espírito dos deuses, ou o Espírito Santo. O que nós vemos é que o rei então começa a descrever o sonho para Daniel, e ele conta sobre uma grande árvore no centro do mundo em que todos a podiam ver, e que seu tamanho era tão alto que ela chegava até os céus. Seus ramos eram tão belos, seus frutos eram abundantes, as aves do céu se escondiam nos seus ramos e os animais selvagens na sua sombra. Até que ele descreve: eis que eu vi um vigilante, um santo, que descia do céu e proclamava: derrubem a árvore, arranquem seus ramos e suas folhas, espalhem seus frutos, espantem os animais e aves que estão se abrigando debaixo dela. Até o momento em que o sonho era maravilhoso, imagino que a percepção do rei sobre toda a terra era agradável. Até que, e ele para o sonho para descrever, ele viu um vigilante. A expressão vigilante, ela é encontrada em inúmeros apócrifos ou pseudepígrafos e também em manuscritos do Mar Morto. Era uma expressão que se referia especificamente a anjos, guardiões celestiais, que vinham, a mando de Deus, cumprir suas funções celestiais. Esse vigilante, portanto, ele proclama que essa árvore deveria ser cortada e toda a sua glória deposta, espalhada, se tornando pó e poeira. No verso 16, eu chamo a atenção de você, existe uma particularidade curiosa. O vigilante, então, atribui pessoalidade e humanidade a essa árvore, que era um símbolo, obviamente, mas que aqui, então, passa a ter características humanas. O texto diz: que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Coração de árvore. Obviamente, o rei sabia que não se referia meramente a uma árvore. Inclusive, nas traduções assírias, você tem, e babilônicas também, inúmeras ilustrações imagéticas do que era o rei sobre toda a terra. E eles utilizam a expressão árvore inúmeras vezes como uma grande árvore. Em um dos mitos, por exemplo, o deus Marduk descreve uma árvore que chegava até o alto dos céus e suas raízes penetravam tão profundo na terra que atravessavam os mares. A expressão árvore, como sinal de governo e poder de um grande rei, era uma expressão comum. E isso reforça a provável percepção do rei de alegria ao ver aquela árvore soberana e majestosa. Até o momento em que o vigilante aparece, ordena o corte da árvore e também dá descrições humanas para essa própria árvore, afirmando que o coração dela seria mudado, não mais de coração humano para coração animal. E afirma que o motivo disso é para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. O
O sonho foi explicado para Daniel e no verso 19, Daniel tem uma reação parecida da reação do rei Nabucodonosor. Os motivos, obviamente, são outros, mas a reação é parecida. O texto diz que ele ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o perturbaram. O motivo da perplexidade e do espanto de Daniel era óbvio. O rei Nabucodonosor era um rei cujo modus operandi era aquecer 7 vezes mais sua fornalha. Qualquer um em plena sanidade, amando de Deus, ficaria parte espantado, mas por outra razão também perplexo. Afinal de contas, o desejo de Daniel não era o mal do seu próprio rei. Ele levou a cabo a profecia de Jeremias, que nós ouvimos aqui nos últimos domingos, ordenavam ao povo de Israel que servissem ao seu rei, ao rei da Babilônia, enquanto estivessem exilados. Portanto, Daniel não mente ao afirmar imediatamente que, meu Senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o Senhor odeia, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. É evidente que a perspicácia de Daniel ultrapassa a sua perplexidade. E ele consegue entender que um rei que só vive de elogios e bajulações da sua corte terá dificuldade de ouvir a mensagem divina de repreensão e juízo. Isso, no entanto, não o impede de proclamar a mensagem divina, e ele o faz. No entanto, ele o faz com o sentimento de alguém que, sim, entende a autoridade do rei tirano que está sobre ele e busca o bem dessa pátria em que ele está exilado. É um testemunho realmente maravilhoso. E Daniel, de novo, com o artifício da sabedoria dada por Deus a ele, ele explica o sonho para o rei e ele começa falando sobre a majestade da árvore. E nós que lemos, talvez soe redundante o Daniel relembrar cada detalhe do sonho. Mas Daniel, em certo sentido, está sendo sábio e perspicaz, porque ele está descrevendo aos poucos a majestade dessa árvore e lembrando o rei, como ele mesmo diz, no verso 22, aquela árvore é o Senhor, ó rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Rei Nabucodonosor agora, imagino que teve o seu coração minimamente tranquilizado, até o ponto em que o querigma divino, de novo, o assombra e o torna perplexo. E Daniel, então, informa ao rei que, da mesma forma que ele era a árvore em seu esplendor, ele é a árvore também em seu juízo. Daniel afirma categoricamente que a interpretação é essa: ele perderá o seu trono. A árvore será cortada e, junto com o corte da árvore, o rei será entregue aos animais. Entregue aos animais, perderá sua majestade. Até que, e ele repete a mesma frase do vigilante, aquele que veio a mando de Deus pregar juízo para Nabucodonosor. Ele diz: até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Sem sombra de dúvidas, isso era mais que um sonho, era um pesadelo. No alto da pompa e da tranquilidade do seu palácio, com todos os territórios desejados anexados e todos os tapinhas que ele pudesse ter nas costas, de todos os tamanhos e cores de mãos possíveis, Nabucodonosor teve um susto. O susto foi: existe um rei acima do meu reinado. Existe um rei que não é só sobre toda a terra, mas é aquele no qual os israelitas chamam de Rei Altíssimo.
Esse é o rei quem tirou o sono do Nabucodonosor e trouxe a ele um pesadelo. Nós temos um texto difícil aqui, nas últimas palavras de Daniel, quando ele, no verso 27, diz: portanto, ó rei, aceite o meu conselho. Veja bem, a postura de Daniel novamente se parece com a postura de José lá no Egito. Ele está aconselhando depois de interpretar o sonho. E aconselha, de fato, o rei, porque ele tinha no seu coração o intento de abençoar a nação sobre a qual ele foi colocada. Da mesma forma, José. O texto do capítulo 4 de Daniel, ele apresenta alguns links com o Antigo Testamento que são muito claros para um leitor atento. Por exemplo, a árvore que sobe aos céus se remete a Babel, que chegou até os céus e, de repente, uma voz dos céus desceu e ordenou que fosse cessado. E as expressões são sempre no plural. Cortemos. O ponto aqui é que as alusões para um israelita era imediata. Existe novamente algo na história do povo se repetindo. Um governo tirânico, opressor, orgulhoso, autoritário, alheio a Deus, aquém da majestade divina e que arroga para si características e atributos que são só atribuídos ao Deus dos céus. E o povo oprimido permanece em silêncio. Até que Daniel aconselha o rei. E o seu conselho, dificílimo de ser interpretado, pelo menos a períodos anteriores, à riqueza teológica que nós temos hoje, de irmãos que nos ensinaram questões que facilitam a interpretação do texto. Daniel diz: aceite o meu conselho. Abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, assim talvez sua tranquilidade se prolongue. Aqui alguns grupos se degladiam e procuram cada um pegar o texto para si. Alguns informam que o jeito correto da gente se santificar e abandonar os nossos pecados é auxiliarmos os pobres. Outros afirmam que sim, aqui existe uma salvação pelas obras, ainda que seja indireta. O cumprimento das obras do rei o leva a aplacar a ira de Deus. No entanto, o ponto, e é Philip Melanchthon quem nos auxilia, principalmente no período da Reforma, veja bem, quando ele debatia com todo o movimento católico de contra-reforma, tentando ressaltar esse tipo de texto. Ele afirma que, não, o ponto aqui é que a vocação do rei era uma vocação de governo. E, naturalmente, como vocação de governo, o meio pelo qual ele cumpriria a palavra de Deus era cumprindo o jeito de Deus governar, o jeito descrito por Deus em que um rei deveria governar. E o jeito certo, com certeza, não era por meio do tiranismo e do autoritarismo, pelo contrário, o jeito certo era valorizando aqueles a quem eram os pobres, os marginalizados da sociedade da Babilônia. Isso é interessante porque nós vemos um relato que passa desapercebido de nós. A crueldade de Nabucodonosor é tão grande que, no próprio capítulo 3, nós ouvimos na semana passada, ele não só aquece 7 vezes a fornalha e manda 3 dos sábios do seu palácio para serem queimados pela fornalha. Mas ele não se preocupa com o fato de ter perdido também 2 soldados só pelo calor da fornalha. Ler o texto despessoalizando cada personagem nos impede de entender que era um homem mau. Era alguém orgulhoso e cheio de vaidade, a ponto de se esquecer do que é o correto, o respeito e a dignidade, a vida, aquilo que eram princípios que todo rei deveria ter. É por isso mesmo que Deus o condena. A grande árvore estava com seus dias contados. E vocês que têm acompanhado a série até aqui, talvez estejam vendo o fim do rei Nabucodonosor, até o ponto da história. O que o texto nos conta é que ele teve tempo para se arrepender. Leia comigo, versículo 28. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses,
quando ele estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse, e aqui paramos, passados 12 meses, ele teve mais do que tempo suficiente para se arrepender dos seus maus caminhos e procurar a vontade de Deus. E talvez o texto não relata o que aconteceu nesse período de tempo, nós não sabemos se ele, de algum modo, pelo menos procurou o favor de Deus por medo do juízo, mas o verso de número 30 vai nos dizer que não. E o contexto para que leamos o verso de número 30 está no versículo de número 29, onde o próprio rei diz que ele estava no terraço do seu palácio e ele viu a grande cidade da Babilônia. O terraço do palácio real da Babilônia, e aqui quem nos ajuda é o teólogo especialista no Antigo Testamento, Goldingay, e ele, no seu comentário a Daniel, ele informa que o palácio era plano e muito largo. E ele permitia com que houvesse uma visão panorâmica de pelo menos 360 graus daquilo que o rei veria do seu trono, do seu reino. Então ele conseguia enxergar tudo por ali. E a finalidade de ser aberto era para que também ele se refrescasse, enquanto ele visualizasse todas as suas conquistas. Que talvez você deve estar pensando, o cara está orgulhoso porque comprou um carro usado. Não é o caso. A gente está falando de um rei que, quando ele provavelmente subiu ao seu terraço e visualizou todo o seu reino, ele viu construções magnânimas. Ele construiu pelo menos 53 templos aos seus deuses. Um templo em particular ao deus Marduk, o seu próprio deus. Ele construiu e embelezou a zigurate, com 80 metros de altura, 30 andares. O rei Nabucodonosor viu as muralhas fortificadas com 2 carreiras de muralhas, 8 portões altos, tudo fortalecendo o seu reino. Ele provavelmente viu as vias fluviais que existiam entre cada uma das casas, que era um desvio que a própria Babilônia fez do rio Eufrates, perpassando por toda a cidade e o reino de Nabucodonosor. Ele com certeza viu, e sem sombra de dúvidas viu, os jardins suspensos que ele mesmo mandou construir para sua esposa. Uma das 10 belezas do mundo antigo. Nabucodonosor viu algo que hoje, se nós víssemos, nós nos espantaríamos. Ele viu algo belo, ele viu algo bom. E imediatamente, esse é o problema. Não é o que ele viu, mas é como ele viu. Ao olhar para todo o resplendor e majestade da Babilônia, Nabucodonosor diz no verso de número 30, o rei disse, não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? A pergunta retórica do rei pressupõe tudo o que nós nem sequer precisamos ser explicados a respeito do que estava no seu coração. O uso de pelo menos 3 vezes do pronome em primeira pessoa, eu, meu, minha, e não só isso, mas arrogar para si 3 atributos que são atributos de Deus, majestade, glória e poder. Isso descreve muito bem aquilo que passava no coração de Nabucodonosor quando ele observou todo o governo da árvore. A grande árvore que tinha suas folhas belas e seus frutos vistosos. O juízo é imediato, mas eu queria dar um destaque a algo específico aqui de Nabucodonosor e que nós compartilhamos com ele. A tradição cristã atribui ao pecado do orgulho a descrição de pecado capital. Pecado capital porque ele é o pecado por detrás de todos os outros pecados. Ouça bem, é Jonathan Edwards quem afirma que o pecado do orgulho é como uma cebola, em que vemos uma camada
E mesmo se tentarmos tirar a primeira camada, encontraremos uma segunda, e tentando tirar a segunda, encontraremos diversas e diversas outras camadas. É um pecado diferente dos nossos pecados habituais. Pecados que, em gabinetes e atendimentos, geralmente são os mais difíceis de tratar. É o pecado que, quando você percebe no coração do sujeito, você se sente como Daniel, sem ter muito o que dizer, já que falar com o orgulhoso sobre seu orgulho é ter a ira do próprio orgulhoso contra você. Todo pecado é motivado e direcionado pelo orgulho, porque o orgulho nasce, isso é C.S. Lewis quem afirma, através da separação do eu com Deus. Desde o momento em que o indivíduo se tornou separado abismalmente, com uma separação gigantesca entre ele e Deus, no Éden, o orgulho nasceu em nosso coração. E tudo o que tornamos a pensar parte de um ponto fixo. Eu. Pronome em primeira pessoa utilizado pelo Nabucodonosor. O ponto aqui, e aqui eu cito Cornélio Jansenius, que foi um filósofo e teólogo muito influenciado por Santo Agostinho, e que deu nome ao movimento chamado movimento jansenista, que foram vários filósofos na França, século XVII e XVIII, e dentre eles Blaise Pascal, Georges Bernanos, que entendiam muito bem e descreviam e escreviam sobre comportamento e vida humana. E ele diz acerca da raiz do orgulho e do pecado no coração do homem, que, vendo-se abandonado a si mesmo, assim que o homem teve a experiência do bem e do mal, sentiu sua pobreza. E este sentimento o levou a querer imitar, mas por uma imitação desregrada e plena de cegueira, a grandeza, a ciência e a beatitude divina, que tinha experimentado, as quais estava unido por aquele estado admirável de glória, de luz e de felicidade. O ponto aqui descrito por Jansenius é que o ser humano, ao passo que foi separado por Deus no Éden, o senso de eu e Deus foi desunido. Então, eu e Deus somos diferentes, e diferentes no sentido de que não me compreende nada que seja em relação a Deus, e não compreende a Deus nada que seja em relação a mim, e eu sou eu e ele é ele. A ponto de ele dizer que, quando saímos do estado de majestade e glória, que era a presença de Deus, tanto por sua pessoa, quanto pelos efeitos da sua gloriosa presença, que era vivido no Éden, diariamente na viração do dia, a beleza que Adão e Eva viam na face deles, quando foram tirados dali, manteram um comportamento de imitação, de mímese, de imitação da glória daquele Deus. Eles imitaram a glória daquele Deus e procuraram, de alguma forma, através da imitação, tentar reviver aquele momento glorioso e chegar ao nível daquele Deus glorioso. É por isso que C.S. Lewis afirma que a história dos homens, ele diz, é a longa e terrível história da tentativa do homem de descobrir a felicidade em outra coisa que não Deus. O mesmo C.S. Lewis, ele descreve para nós, e talvez seja etéreo o orgulho ainda para você, ele fala que, ao acordar, tentamos depositar nosso dia aos pés de Deus, antes que tenhamos terminado de fazer a barba, que se torna nosso dia, e a porção de Deus nele é vista como um tributo que temos que pagar, do próprio bolso, uma dedução do tempo que deveria ser, pensamos, de nós mesmos. O que C.S. Lewis está falando aqui é que o nosso orgulho é tamanho que, até mesmo quando nós tentamos fazer o bem e cumprir a vontade de Deus, pensamos, hoje eu vou gastar um tempo com Deus. Eu vou fazer uma bondade para Deus. E eu vou entregar do meu
tempo para Deus. O pressuposto parte de uma percepção orgulhosa de que existe o seu tempo, de que existe o seu corpo, de que existe o seu prazer e a sua satisfação, ao passo de que tudo que existe, existe em Deus, para Deus, por Deus. Esse é o ponto. E o ponto da arrogância reside justamente no fato de não entendermos que nós não somos causa sui, não somos causa de nós mesmos. Os bens e belezas que desfrutamos na existência são resultado da graça que irradia através de Deus e é distribuída entre os seres humanos em cada um dos gestos de beleza, bondade e verdade. É Deus, o motor imóvel, a causa de todas as coisas não causada. E quando você arroga para si capacidade de construir seu próprio mundo, de ser sujeito, objetivo da sua própria história, o que, na verdade, você está fazendo é arrogando para si o que Nabucodonosor arrogou para ele. Juízo de Deus. É impossível ler esse texto e não lembrar de Isaías no capítulo 14. Eu convido você que abra rapidamente comigo. Isaías capítulo 14 diz respeito a uma profecia de Deus ao rei da Babilônia. O rei não é descrito, pode ser Nabucodonosor, Nabonido, podem ser outros deuses, mas a profecia, ela diz respeito a um rei orgulhoso. E nos versos 3 ao verso 8, nós lemos: Povo de Israel, no dia que Deus vier a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá essa sátira contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor, como acabou a tirania, o Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores que feriram os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Até aí. O ponto aqui da profecia é o rei da Babilônia, tipificado aqui na profecia de Isaías, sendo punido por Deus por sua tirania e alta soberba. No entanto, esse mesmo texto apresenta alguns versículos que parecem exagero profético, parece superlativo e parece que o tom do nível do orgulho do sujeito e do nível da queda em que Deus o submete é maior do que qualquer rei poderia suportar. Nos versos 12 a 15, nós temos algo que a tradição da igreja por muitos anos interpretou como sendo uma descrição da queda de Satanás, que por seu grande orgulho caiu por mão de Deus. O ponto aqui é que nós não temos ferramentário e nem argumentos para defender que isso seja, de fato, um relato sobre a queda de Satanás. E essa não é a nossa intenção. Mas o fato é que o texto descreve a queda do rei da Babilônia. E se a tradição enxergou parte desse texto como uma possível parte de Satanás, uma coisa é fato: existe algo em comum ao rei da Babilônia e ao príncipe dessa era. O que o texto diz é: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, veja como você foi lançado por toda a terra, você que debilitava as nações, você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo abismo. Satanás é, em certo sentido, um pedagogo. Ele é um pedagogo daqueles que escolhem o caminho da cidade dos homens. Aqueles que decidem seguir a cidade que seu amor é o amor por si mesmo. Quem diz isso é São Tomás de Aquino. Ele diz:
O intento do demônio, a intenção de Satanás, é agarrar tudo que é sublime, tudo que é bom. E como essas coisas são próprias do orgulho, o diabo não só em si é orgulhoso, mas ultrapassa todo mundo em sua soberba e mostra como fonte de orgulho para os outros. Ele mesmo é rei de todos os filhos do orgulho, ou seja, dos escravos do orgulho e que o tomam por guia. É evidente que a híbris, a natureza pecaminosa, aquilo que nós temos de inclinação a fim de buscar o nosso próprio nome sendo exaltado e buscar a satisfação da nossa fome interior nos nossos próprios meios de adquiri-la, é fruto de algo que foi comunicado a nós no Éden. Se comer do fruto, será como Deus. Jesus é quem chama o diabo de príncipe dessa era. E se lermos novamente a expressão de Daniel, talvez vocês tenham tirado do texto, mas no versículo 30, é o rei quem diz sobre: não é esta a grande Babilônia? Essa expressão a nós cristãos deveria ser muito familiar, já que o livro de Apocalipse relata o advento de uma grande Babilônia. E o próprio João diz que essa meretriz é aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Essa cidade e o seu rei, a grande Babilônia, Nabucodonosor e tudo que é tipificado por ele é, obviamente, aquilo que tem estimulado a cada um de nós potencializarmos a nossa híbris, o nosso desejo carnal, a nossa vontade por satisfazermos os desejos da nossa própria carne, buscando adquirir aquilo que podemos adquirir, ou entendendo que adquirimos o que adquirimos através da nossa própria mão. O fato é que nós vemos nos versos seguintes que uma voz interrompeu Nabucodonosor enquanto ele ainda falava. E essa voz diz: eis que você perdeu o seu reino, Nabucodonosor, e você será lançado junto com os animais da terra. Nabucodonosor, então, passa por um surto psicótico que é chamado na psiquiatria de licantropia. Filantropia é outra coisa, né? Licantropia é quando o sujeito ele percebe em si alterações físicas que são só psicológicas. Ele sente, neurologicamente mesmo, ele sente fisicamente que ele está mudando. Ele perde a razão e ele começa a imitar e agir como animal. A gente tem inúmeros relatos na história. Rei Jorge III, na Inglaterra. Inúmeros. Parece que é um negócio que acontece com o rei, né? Fica tranquilo aí, então. Mas aconteceram vários casos. Isso foi, inclusive, diagnosticado. Se você der um Google aí, você vai ver. Então, o negócio é que ele vai comer capim com boi. A linguagem animalesca de bestialização é útil para entendermos aquilo que o orgulho faz conosco. Somos destituídos de um lugar racional. O que é o óbvio? O que é racional? O fato de que Deus reina sobre todas as coisas e que tolo é aquele que diz não a Deus. É bestial, é animal não reconhecer o governo e domínio de Deus. Nabucodonosor, então, sofre o seu juízo por 7 tempos ou 7 estações, a ponto de se parecer com um animal. Suas unhas crescem, seus cabelos crescem e ele é animalizado. Até que, o texto diz, ele olha para o céu e ao olhar para o céu, ele reconhece que existe um Deus que é o Altíssimo e governa sobre toda a terra. O caminho é sempre para onde elevamos os nossos olhos. Elevarei os meus olhos para o monte, de onde vem a minha salvação. O ponto é que Deus restitui para Nabucodonosor a ponto dele exaltar a Deus de maneira sublime. E aqui é como se a gente estivesse revivendo os primeiros versículos. Ele remonta os 3 primeiros versículos apresentando os louvores que ele fez a Deus. E eu queria destacar aqui o último versículo, verso 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu. Nós temos pelo menos 10 aparições do Rei da terra aqui nesse capítulo e 17 de céu.
As expressões céu e terra são muito oportunas, porque nós temos 3 personagens na narrativa: o rei sobre toda a terra, o rei sobre os céus e Daniel no meio de tudo. Daniel usa voz profética e sai de cena, mas esses 2 reis continuam a sua história. E essa é basicamente uma história que busca responder à pergunta: quem é o rei? E a resposta é nos dada: o rei é sempre o Altíssimo Deus sobre toda a terra. E até os mais poderosos dos homens devem o reconhecer. Isso me faz lembrar um destaque do verso 17, para a gente finalizar por aqui. O vigilante, quando se apresenta ao rei, ele afirma que Deus dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Rei Nabucodonosor foi destituído do seu reino e por arrependimento retornou à sobriedade, retornou à sua majestade. Mas fato é que, 600 anos depois dos eventos relatados no texto, nós temos um menino nos nascendo em uma manjedoura, nascendo cheio de todas as humildades e todas as debilidades e carências que um rei não passaria. Ele foi torturado, açoitado, zombado, ele foi morto pelos mesmos indivíduos que carregam o mesmo intento que nós temos, que Nabucodonosor tem e que Satanás tem: a inclinação a buscar sua própria vontade em um mundo que Deus não exista. Essas pessoas crucificaram Jesus. Pessoas que, como nós, crucificaríamos Jesus se vivêssemos só sem a revelação divina e sem a graça divina. E Jesus, ao ser crucificado, segue um caminho diferente do caminho de Nabucodonosor, que era um caminho de exaltação para humilhação. Jesus se humilha, e é Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 9 a 11, não precisa abrir, em que o apóstolo Paulo diz: Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse mesmo Jesus foi quem afirmou: eis que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele também, no capítulo 3 de Mateus, pregou uma parábola para nós. Uma parábola que ele provavelmente tinha em mente o episódio do capítulo 4 de Daniel, quando ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma semente de mostarda, que, germinada no solo, é das menores de todas as sementes, mas quando cresce, se torna a maior de todas as hortaliças, e Mateus diz, das árvores. E se torna morada para os animais se abrigarem debaixo das suas sombras. Diferente do reino de Nabucodonosor, uma grande árvore pomposa, bonita e majestosa, que desde já se apresentou com toda a sua glória e majestade, o reino de Deus se apresentou humilde, como uma semente de mostarda, lançada sobre o solo da humanidade, a fim de brotar, germinar, e como uma semente, quando morre, gera vida. Jesus, ao morrer, trouxe a nós o reino bendito do seu Pai. A diferença do reino de Jesus, obviamente, é que, pelas palavras de Nabucodonosor, e agora eu me aproprio delas, o reino de Deus dura de geração em geração. É um reino sempiterno. Nós temos um Deus que nos convida a observarmos Ele como a resposta para todos os caos que nós vivemos. Os exilados na Babilônia provavelmente leram esse texto e entenderam. Por detrás do rei tirano existe um Deus que humilha até o tiranismo do orgulhoso. A nós resta também entender que nós temos um Deus que, por detrás de todo e qualquer governo e por detrás do nosso próprio governo, existe um Deus. A vontade de Deus é que façamos o que façamos, entendendo que tudo o que vivemos é por causa de Deus,
por resultado da graça de Deus. Isso precisa colocar a cada um de nós, não como animais, mas como servos, que desde já fazem aquilo que Jesus diz em Efésios no capítulo 2, se prostram e reconhecem que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Feche seus olhos. Pai Santo, nós invocamos o nome de Jesus mais uma vez. Nós pedimos ao Senhor, Deus, quão poderosa é a híbris, o orgulho do nosso coração. Quão poderosos são as fomes, vontades e desejos dentro de nós. Mas nós pedimos, Senhor, não nos deixe esquecer que essa fome é fome sua e que o nosso desejo, por tudo que é glorioso, é desejo para o Rei da glória.